Opa, galerinha, tudo bem? Professor Lucas aqui, sou estudante de letras, mas já estou atuando aí como professor, né? E aqui, né, pessoal, eu vou estar dando uma aula aí para vocês aí sobre o quientismo, né? Então, dito isso, né, pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula, né? Então, pessoal, quando a gente fala aí sobre o quentismo ele é basicamente um momento aí da descoberta do Brasil. Como que se deu esse processo aí da descoberta, né? Então, o quentismo ele não é uma escola literária. Já vamos colocar isso logo na cabeça, né? O quentismo não é uma escola literária. Ele se trata aí do momento do descobrimento aí do Brasil, né? O contato do Brasil com Portugal, né? Vamos dizer assim, descoberta entre aspas, né? Porque a história oficial que nós conhecemos é que o Brasil ele começa a ser visto aí como uma nação a partir do processo do descobrimento que foi feito por Portugal, né? Só que os índios já estavam aqui, né? Mas a história, né? Ela retrata aí que o Brasil começou a ser reconhecido assim como uma nação a partir do processo do descobrimento com Portugal, né? E o quintismo, ele se trata exatamente desse momento do descobrimento, né? A primeira interação, mas ele não é uma escola literária. Vamos dizer assim, é a primeira caminhada aí que o Brasil dá aí em relação à literatura, né? Mas nós não temos ainda uma literatura brasileira de maneira propriamente dita, beleza? Aqui, pessoal, a literatura, quando os portugueses chegaram aqui, começou a ter um movimento de escrita. O que foi esse movimento de escrita? Esse movimento de escrita era basicamente uma literatura de cunho mais informativa, porque é uma literatura altamente descritiva. Ela foi feita por viajantes. Né? Os viajantes que chegaram aqui no Brasil começaram aí vamos dizer assim, a descrever a literatura descrever a literatura, a descrever o Brasil como ele era, né? E mandando a carta lá para o rei de Portugal, né? Inclusive a carta mais famosa aí do período é a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Porque Pero Vaz de Caminha ele chegou aqui junto com as caravanas portuguesas, né? E observou vamos dizer, a geografia, os costumes dos indígenas que aqui já estavam, descreveu tudo e mandou para o rei de Portugal, Dom Emanuel. Então, né, pessoal, aqui nós podemos perceber que o quientismo ele tem uma característica muito mais descritiva, ele realmente é o descritivismo, né? É a característica assim, mais marcante do período do quientismo, né? Que foi aí de 1500 a 1601, né? Então, basicamente é uma literatura descritiva, onde ele descreve a flora, a fauna, o nativo brasileiro e ele tem aí uma grande exaltação da terra, né? E um valor mais histórico documental, né? Por que é um valor histórico documental? Porque é o único documento que permite a gente saber como é que era o Brasil naquela época. Como que era o Brasil naquela época? Nós só podemos saber através da Carta de Pero Vaz de Caminha, porque é o único documento que descreveu aquilo, né? Então, por isso que a Carta de Pero Vaz de Caminha é um documento de cunho muito importante, historicamente dizendo, né? Aqui, como vocês podem ver no nosso slide aqui, a Carta de Pero Vaz de Caminha, ela dá uma descrição, ela descreve o litoral brasileiro, a vegetação, inclusive, ele menciona como que são as matas, as florestas. É uma literatura realmente descritiva. É a característica mais marcante de todo o quintismo, é literatura descritiva. E o documento, assim, vamos dizer, de cunho mais importante é a Carta de Pero Vaz de Caminha, porque ele descreve o Brasil como um todo, né? E nós também temos, juntamente com os viajantes que vieram para cá, né? Porque os viajantes que vieram para cá, eles fizeram a carta, né, descrevendo o Brasil e mandaram para o rei Dom Emanuel. Mas também nós temos a literatura catequética, né? Porque os jesuítas, eles vieram juntos nessas caravanas, né? Na época do descobrimento. E assim catequizaram os índios, né? As características da literatura catequética, né? Que foram produzidas pelos jesuítas são temas totalmente teocêntricos. O que é um tema teocêntrico? É um tema que fala de Deus.
ele tem uma preocupação muito grande com a conquista espiritual e tem aí um tom mais pedagógico e catequético. Por que ele tem um tom pedagógico e catequético? Porque tem um tom de ensinar o cristianismo, ensinar a religião católica, para que os índios tivessem esse contato e aprendessem aí, vamos dizer assim, os costumes portugueses, os costumes europeus, né? E aqui, né, relacionado aí a figura mais importante aí dos jesuítas, nós temos aí o Padre José de Anchieta. Padre José de Anchieta, né, ele que foi o responsável aí por estar catequizando os índios. Só que o que acontece? O Padre José de Anchieta, ele procurou também entender um pouco sobre os costumes indígenas. Inclusive, nesse estudo, nessa pesquisa aí, o Padre José de Anchieta ele acabou montando o primeiro dicionário Tupi-Guarani traduzido para o português, né? Porque ele procurou entender como que eram esses costumes indígenas, né? Ele procurou saber de tudo. E nós também temos as crônicas da época aí, do quinhentismo, né? Que também aí tem o caráter descritivo, né? As crônicas elas são ricas em descrições detalhadas na geografia, na fauna, na flora e cultura dos povos indígenas. Então ela tem um caráter muito descritivo. Elas narram os eventos históricos do período, incluindo a descoberta e a colonização, né? E ele também coloca aí, né, vamos dizer, a perspectiva europeia. Inclusive aí na carta de Pero Vaz de Caminha, o Caminha ele vê aquilo como um local perfeito aí para uma colonização. Então ele coloca uma perspectiva europeia na carta, na carta que ele enviou para o rei Dom Emanuel, né? Além dele descrever o Brasil, ele também coloca uma perspectiva de forma europeia, né? E aqui, né, algumas das crônicas aí, vamos dizer, algumas crônicas importantes da época, né? Do quinhentismo, né, nós temos o Tratado Descritivo do Brasil, de 1587, de Gabriel Soares Souza. Esse tratado é uma das obras mais completas do período, que eles oferecem uma descrição minuciosa das terras, dos rios e dos recursos naturais. E nós temos também a história da província de Santa Cruz, de Pero de Magalhães Gândavo, quase que não sai, né, pessoal? Então, essa história dessa província de Santa Cruz, né, ela foi publicada aí, né, em 1576 e é um dos trabalhos, vamos dizer, é uma das primeiras tentativas de escrever a história do Brasil. O Gandalf ele descreve a geografia, a fauna, a flora, além dos costumes dos povos indígenas, né? Então, pessoal, o que a gente pode entender? O quinhentismo ele tem uma literatura descritiva e uma literatura catequética. As figuras importantes aqui, nós temos aqui o Padre José de Anchieta e Pero Vaz de Caminha. Padre José de Anchieta catequizou os índios, colocando-os na religião católica. E o Pero Vaz de Caminha ele fez uma carta de forma descritiva que foi enviada aí ao rei Dom Emanuel. Assim aí nós temos aí o primeiro documento aí o primeiro documento do Brasil, né, que descreve o Brasil como um todo. Então, literatura descritiva. Um caráter totalmente descritivo. As crônicas são descritivas. E a carta de Pero Vaz de Caminha também. E nós temos também aqui a nossa literatura catequética, que tinha um tom de ensinar aí a religião católica. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a todo mundo que assistiu, tá? Eu sou estudante de letras, estou me formando um professor, tá ok? Eu espero aí ter ajudado aí nos seus estudos.